Você já chegou a defender alguém para conseguir tratamento por plano de saúde nacional no exterior, cara? Eu não sabia que isso era possível. É possível. Hoje não mais, porque tem um tema no STJ, o tema 990, que fala o seguinte: as operadoras não mais estão obrigadas a fornecer medicamentos sem registro na Anvisa. Então, hoje, o registro na Anvisa é uma condição para que a operadora tenha que fornecer. O primeiro critério é o registro na Anvisa. Isso foi depois do rol taxativo? Não, isso foi antes. Isso foi em 2018, 19, mais ou menos. O tema 990. Depois veio a questão do rol taxativo, que restringiu ainda mais. Acabou de acabar, né? Então, mas antes era possível, sim. Antes era possível. Mas até 2018. Então, isso aí, então esse 990 aí, ele foi contra a população, então, a favor dos planos e contra a população. É assim, tudo beleza, tudo bem de você querer ter um selo de segurança nacional para dar medicamento para um brasileiro. Tudo bem, eu acho, assim, tudo bem, é uma questão de segurança nacional, tá, beleza. Só que a Anvisa, ela era muito morosa naqueles tempos. Ou seja, demorava muito para ela registrar um medicamento. Ainda é um pouco, né? Melhorou. Por exemplo, para doenças graves e genéticas, como a AME, atrofia muscular espinhal, os medicamentos, o Inspirasa, o Nuzicerna e o Rigisplan, eles demoraram muito para chegar. Muito. Enquanto isso, pessoas que tinham essas doenças graves, que têm uma perda diária de neurônios motores, todo dia morre neurônio motor. Tinha que comprar remédio no Paraguai. Caralho. Não ficava sem o remédio na prática, nem do Paraguai, entendeu? Caraca. Então, o que eu vejo é que tem um movimento bacana da Anvisa. Vamos dar o crédito também. A Anvisa melhorou muito, mas o vilão da história ainda tá para chegar, que no caso era a ANS, né? Que principalmente a partir desse entendimento do rol taxativo trouxe uma série de limitações que só dificultam o acesso à saúde suplementar, a medicamentos, a tratamentos, crianças com autismo. A ANS que virou vilã na parada? A ANS eu achava que a ANS ajudava. Tipo, tem um problema no plano de saúde, liga pra ANS. Deixa eu te contar. A ANS vai lá e destrava tudo. Infelizmente, a ANS é uma autarquia, a Agência Nacional de Saúde, né? A quantidade de procedimentos que são negados pelas operadoras e que é tolerado pela ANS é uma coisa absurda. Eles estão... A lei... Olha que doideira, Rodrigo. Olha que doideira. A lei que criou a ANS, ela fala que o rol da ANS é apenas uma referência básica. Ou seja, ela é exemplificativa. Isso. Ela é o mínimo. O que a ANS fez, com palavras, inclusive de um professor meu que fala isso, Jorge Tomelin. Ele falou o seguinte: o que a ANS conseguiu fazer é transformar o que era piso em teto. O que era... E ela fez isso por resolução. Quando a lei que criou a ANS é uma lei. Resolução pode alterar a lei? Então, essa resolução da ANS ela é inconstitucional. O STF vai discutir sobre isso. E a nossa esperança é que o STF coloque uma pá de cal sobre isso. Assim como fez em relação aos medicamentos sem registro na Anvisa para doenças raras e ultra raras, pelo SUS. O STF, que a gente bate tanto na cabeça do STF, né? Toda hora a gente tá, STF. Sim. Mas o STF, nesse caso, ele falou o seguinte, pela primeira vez defendendo a pessoa com doença rara e ultra rara. Vai para a associação? Nesse caso, em caso de doença rara e ultra rara, se ficar comprovado que não tem nenhum medicamento no SUS capaz de combater aquela doença, fica autorizado a comprar mesmo sem registro na Anvisa. Então, isso foi uma grande vitória. Faz todo sentido isso daí. Mas isso é muito óbvio, mas quando isso vem lá de cima, o STJ já não pensa assim. O STJ tem uma visão restritiva de que se não tiver na Anvisa, o plano não tem que dar. Ou seja, olha que doideira. Se a pessoa tem doença rara, é melhor ela ter SUS do que ter plano. Porque lá ela tem uma chance de pegar o medicamento e pelo plano de saúde não. Entende a loucura? E aí vai até além. Aí você consegue, às vezes, até um... Porque você tem uma brecha para usar coisas que não existem aqui.
Não é isso? Mas essa brecha é para uma pessoa com doença rara. Isso. Ou seja, mas aí você tem que ir pro SUS, porque eu falo, você pode tratar fora e no plano de saúde você não vai poder nunca, por exemplo. Ou seja, o cara tem plano de saúde, o plano de saúde está lucrando bilhões, aí ele tem uma doença rara e ele vai ter que buscar quem? Quem que vai pagar a conta? O SUS. O SUS. Eu, você, que paga o imposto. Mas a gente descobriu uma coisa muito foda, que a Unimed, por exemplo, às vezes o cara tem lá e depois ela vai e cobra... É o contrário. O SUS pode cobrar do plano. Cobra do plano de saúde quando tem. Uma ação de regresso. É o contrário, Eu concordo com essa cobrança. Não, tem que cobrar. Tem que cobrar. Mas até que cobra, as principais operadoras no Brasil são as maiores devedoras do SUS. Não paga. Tem não essa paga, também? meu irmão, não paga. E aí, a mesma ANS... É porque é muita grana envolvida e os caras vão... Olha a doideira. A ANS permite fusão de duas operadoras em uma só. Os caras estão devendo. Hoje você não tira uma certidão se você estiver devendo na dívida ativa. Você não faz nada, você não abre empresa. E aí esses planos fundindo um com o outro, comprando hospital. Você vê a operadora de saúde comprando hospital toda hora aí. E devendo pra União, como é que eles permitem esse tipo de operação? Mas, cara, isso eu não consigo entender. Quando você precisa tirar uma certidão e você não é ninguém, você tá jogando as regras do jogo. Agora, quando você é amigo de quem faz as regras do jogo, meu amigo, aí você... Aí você é o árbitro, né? Aí você é o árbitro, aí você faz o que você quer, é desse jeito. Mas você vê, a loucura, a pessoa tem uma doença rara, precisa de um medicamento de 1 milhão. Às vezes ela vai ter que entrar com a ação contra o SUS, porque contra o plano ela vai perder a ação. Entende? Nossa. A loucura? Demais, cara, mas isso aí... E se você paga, é para você ter algo a mais do que quem não paga. É suplementar, suplementa. É algo a mais do que você tinha. O que todo brasileiro tem pela Constituição? O SUS. Se você paga mais, o que você espera? De ter um pouquinho mais. Claro. E não um pouquinho menos. Claro. Mas ele perde, não é porque ele assina um contrato ali? Ele perde porque... Por que a gente tem plano de saúde ontem? Você tem plano de saúde? Sim. Por que a gente tem plano de saúde? Mas não é a cláusula de leão, não? O plano de saúde, leonina, né? O plano de saúde, a gente só tem ele pelo seguinte motivo. Pra gente conseguir marcar uma consulta com velocidade. Se a gente for atropelado, ir para um hospital particular. Até mais porque se eu for atropelado, eu acho que eu prefiro ir para o SUS. Porque lá eles vão ter uma equipe preparada para receber traumatologia. Mas assim, para ficar num quarto, se ficar internado, num hospital, com um frigobar, para ter um mínimo de conforto. Eu acho que eu pago plano de saúde para ter dignidade. Dignidade. E tem que ter. Eu também tenho plano de saúde. Eu tenho que ter plano de saúde. Meus filhos têm plano de saúde. Agora, quando você não precisa, né, mano? Não, você pega uma cautelar ali em 15 minutos e... Agora, o mais difícil disso tudo, cara, é pensar que quando a corda rói, quando o procedimento começa a ficar muito caro, os transplantes. Quem que cobre transplante no Brasil, cara? Em regra é o SUS. Você tem que ir pro SUS, né? Transplante de córnea, transplante de coração, é tudo custeado pelo SUS. Eu vou no... Os caras tiram isso do contrato, falam assim, não cobre transplantes. Entendeu? Então, quando é caro, vai pro SUS. Quem paga? Nós. Olha... Fala, galera, vocês acabaram de ver um corte do podcast Três Irmãos. Se você gostou, se inscreve no nosso canal, dá um like aí no vídeo e vai lá no nosso canal principal, podcast Três Irmãos. Lá você vai ver na íntegra todos os nossos episódios. Valeu!